a Deus. Baixe sua cabeça, eu quero fazer uma oração com você, para que a gente possa entrar nesse momento da palavra. Espírito Santo, nós te convidamos nesse lugar, nessa manhã mais uma vez, porém de maneira específica para que o Senhor fale com o teu povo. Eu oro, Espírito Santo, que sejam abertos os céus nessa manhã. Eu oro, Espírito Santo, que aquilo que o Senhor separou, reservou para o teu povo, para a tua família, nessa manhã seja liberado. Eu oro agora para que todo espírito que se levanta tentando desviar a adoração e a atenção do teu povo seja repreendido em nome de Jesus. Eu oro nessa manhã por uma manhã de romper. Eu declaro hoje que as pessoas que chegaram aqui e que estão diante do Senhor, elas não sairão da mesma forma. Elas sairão revestidas do Senhor, elas serão batizadas no amor de Deus, mas elas serão iluminadas no seu entendimento acerca da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a vida delas. E é por isso, Pai, que nós pedimos nessa manhã: fala com o teu povo e libera sobre nós a tua presença, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Nós estamos aqui hoje de manhã justamente porque nós estamos começando esse ano, e nesse ano o Senhor nos deu um direcionamento, e dentro desse direcionamento nós estamos começando a diluir para poder entender ainda mais profundo a importância de amarmos a presença de Deus. Nós estamos aqui para poder aprender mais sobre o que é a presença de Deus, porque nós recebemos uma mensagem direta do nosso Senhor dizendo: honre a minha presença. Esse ano nós queremos honrar a presença de Deus de uma maneira muito mais intensa e muito mais profunda. E sabe a forma que a gente pode fazer isso? A começar da nossa casa, a começar do nosso relacionamento pessoal com Deus. E o tema que eu quero trazer para os amados hoje é tempo de romper. Eu tenho certeza que você chegou aqui dizendo: Senhor, eu preciso romper. Eu tenho certeza que tem áreas na sua vida que ao começar esse ano, você está dizendo: Senhor, algo precisa acontecer na minha vida para que eu possa romper. E eu sei que é a vontade de Deus que você rompa em áreas que você possa estar estagnado, em áreas que você possa estar sendo infrutífero ou possa estar sendo infértil. O nosso Deus é Deus de fertilidade. O nosso Deus, ele se reproduz em nós. O nosso Deus é Deus de frutificação. Então está na hora de você e eu levantarmos a nossa cabeça para o alto, olharmos para o Senhor e dizer: Senhor, eu não aceito de maneira alguma ficar travado na minha vida. Senhor, eu não aceito continuar 2024 com um problema no meu casamento. Senhor, eu não aceito de maneira alguma continuar com um problema financeiro, ou com um problema de relacionamentos, ou com um problema interno na minha alma. Deus, eu quero romper e eu preciso de mudança. E eu tenho certeza que essa não é uma oração de uma pessoa só. Eu tenho certeza que pessoas chegaram aqui literalmente em cavernas, dizendo: Senhor, o que vai ser amanhã? Como que eu vou viver? O que vai ser da minha vida? E eu trouxe essa palavra diretamente do trono para você, para dizer para você que tudo começa na nossa restauração, na intimidade com Deus. Tudo começa na restauração do altar com Deus, na minha caminhada pessoal com Deus. Não é adquirindo um curso com 7 passos da vitória, não é assistindo o Pablo Marçal todas, 5 horas da manhã, não é vindo para o culto e ouvindo o pastor Paulo que vai resolver a sua vida. O que resolve a sua vida é você voltar-se para Deus. E hoje o convite está sendo feito. É um convite para você dizer: Senhor, eu não quero ser um membro de banco, eu não quero apenas estar visitando lugares, eu quero conhecer ao Senhor profundamente. Olha, o Criador dos céus e da terra, o Criador do universo, que formou você em toda a sua
complexidade, seus neurônios, suas moléculas, suas células, tudo que Ele criou, Ele conhece milimetricamente, e a Bíblia diz que Ele sabe até quantos cabelos tem na sua cabeça. Ele conhece você pelo nome, no meio de 7 bilhões de pessoas na face da terra. Esse Deus tem compromisso com você, e esse Deus está chamando você hoje de volta para Ele. Ele está dizendo: você quer romper? Então todo rompimento começa a partir de mim, porque nele tem cura, nele tem saúde, nele tem libertação, nele tem restauração. Ele está dizendo: vem para mim, porque aqueles que vierem a mim, de maneira alguma lançarei fora. E eu quero trazer para você, no cenário de hoje da mensagem, um homem chamado Ezequias, que foi um rei. E eu quero trazer alguns exemplos sobre a vida desse homem chamado Ezequias. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos alguns homens que foram levantados por Deus. E esses homens que foram levantados por Deus, eles assumem tarefas especiais diante de Deus. E esse homem chamado Ezequias, era um contexto anti-Deus, era um contexto idólatra, era um contexto rebelde. Então note, nasce um homem, um menino dentro de uma família, mas ele não se parecia com a família. Parece que ele não tinha uma conexão com a família, porque os desígnios dele, as vontades dele, os desejos, os anseios, eram diferentes dos seus familiares. E a Bíblia encontra aquele homem naquela tribo e resolve simplesmente levantá-lo. E quando Deus o levanta, ele vem com toda essa carga histórica, essa carga familiar. Por exemplo, eu estou em 2 Reis capítulo 18. A partir do versículo 1, a palavra começa dizendo: no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, que era rei de Judá. Acás era um homem perverso, um homem que fazia o contrário do que Deus ordenava. Era um homem que levantava idolatria, e tudo que ele fazia era contra Deus, era contra a vontade de Deus. O interessante é que aquele jovem Ezequias estava no ambiente vendo tudo acontecer. Ele viu o pai levantar ídolos, ele viu o pai levantar monumentos, ele viu o pai levantar adoração a falsos deuses, e ele estava aprendendo, mas o coração dele era diferente. Ele não era igual ao pai, ele não tinha a mesma linhagem. O seu pai era perverso, e o seu pai morreu em perversão. Versículo 2, você vai ver dentro desse contexto que diz assim: ele tinha 25 anos quando começou a reinar, porque o seu pai morreu, então ele assumiu aquela dinastia. Então 25 anos ele tinha de idade quando começou a reinar, e a Bíblia diz que ele reinou 29 anos. E o reinado de Ezequias nada foi comparado ao reinado do seu pai, e a Bíblia diz que talvez pouquíssimos homens depois dele foram conhecidos como alguém tão bom, tão justo e tão fiel a Deus no reinado quanto Ezequias. A Bíblia fala no próximo versículo, e esse ponto eu achei extremamente interessante, dizendo assim: fez ele o que era reto perante o Senhor. O que é que ele fez? O que era reto perante o Senhor. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Bem, Davi não era pai, mas ali estava uma linhagem, ali estava uma figura paterna, que Ezequias resolveu observar e assimilar o comportamento. Então pensa comigo, nós temos Ezequias, filho de Acás, com todo exemplo maligno, com tudo que não prestava no seu reinado. E Ezequias resolve não olhar para o exemplo negativo do pai, e ele olha para o exemplo positivo de Davi. Por que será que ele olhou para o exemplo positivo de Davi? Por que ele não seguiu os desígnios do pai? Primeiro, porque esse homem foi um homem de decisão. Ele viu que no reinado de Davi, a mão do Senhor o acompanhava.
Ele viu que no reinado de Davi havia graça e misericórdia. Sabe por quê? Porque Davi amava a presença de Deus. Ezequias observou os detalhes. Ezequias observou como Davi prosperou, como Davi vencia os inimigos. E ele decidiu: é esse Deus que eu quero servir. É a esse Deus que eu quero devotar a minha vida. É sobre o exemplo desse homem chamado Davi que eu trilharei os meus passos. E é por isso que a Bíblia diz: ele não seguiu o que o seu pai seguiu, Acaz, mas ele seguiu o que o seu pai, isso é a referência que ele adotou para si, o que Davi seguiu. Davi seguiu ao Senhor, Davi seguiu a presença de Deus, e é na presença de Deus que Davi prosperou. É na presença de Deus que Davi se tornou um homem próspero, mas não só financeiramente, próspero em outros aspectos. Foi na presença de Deus que Davi foi livrado. Foi na presença de Deus que Davi teve experiências profundas. Eu acredito que Ezequias estava nesse momento de assumir, deixando tudo muito claro, dizendo: Senhor, eu só quero a tua presença. Eu só quero que o Senhor se agrade de mim. Eu só quero que o Senhor cumpra em mim o seu propósito, como o Senhor cumpriu o teu propósito na vida do teu servo, na vida do teu servo Davi. Quando nós começamos a olhar para esse aspecto, Ezequias se levanta já no início do seu reinado e ele reabre as portas da casa de Deus, da casa do templo. O templo é reaberto. O que era o templo? O que significava o templo? Lugar de adoração, lugar de busca. A gente vê que era objetivo daquele rei facilitar o acesso à presença de Deus. Sabe por quê? Porque ele sabia que um povo que busca a Deus é um povo curado e restaurado. Ele sabia também que um povo que adora e entroniza a presença de Deus é um povo que não perde batalha, é um povo vitorioso, é um povo forte, é um povo que não anda para trás, é um povo que rompe de fé em fé e de glória em glória. Então Ezequias começa arrumando a casa. A bagunça que o pai deixou, ele começa a arrumar. E aí quando ele começa a arrumar toda aquela bagunça, a primeira coisa que ele faz é: eu vou abrir as portas do templo. O povo precisa de Deus, o povo precisa estar com Deus, o povo precisa ter intimidade com Deus. Eu quero dividir essa mensagem em alguns blocos, por isso eu quero explorar um pouquinho esse ponto. Em primeiro lugar, dizendo: está na hora da gente começar a arrumar a nossa casa, se a gente de fato quiser romper. Talvez não sejamos Ezequias literalmente hoje, mas nós temos um reino, e eu não estou falando sobre o reino de Deus agora. Nós temos um reino, a sua casa é o seu reino, a sua vida é o seu reino, os seus negócios é o seu reino. Nós temos um reino e Deus nos estabeleceu como governos sobre esse reino. Somos nós que decidimos se é a influência de Acaz que vai reinar ali, ou se é a influência de Davi que vai governar. A influência de Acaz é uma influência idólatra, mas a influência que estava sobre Davi era a influência do Deus vivo. A influência de Acaz levava essas pessoas a buscarem todo tipo de ajuda que não fosse Deus. Levava eles a se envolverem com todo tipo de perversão espiritual que não tivesse a ver com Deus. Mas a influência que estava sobre Davi, o Deus vivo e verdadeiro, dizia: vinde a mim, porque quanto mais você estiver em mim, mais transformado você vai ser. Quando você precisar de segurança, vem para mim. E Davi construiu um reino baseado na presença. A minha pergunta hoje é: a sua casa está arrumada sobre o fundamento de Acaz ou sobre o fundamento de Davi? O fundamento de Acaz traz idolatria. E o que é a idolatria? O amor a si mesmo, o amor a coisas. A idolatria é se colocar acima de Deus. A idolatria é você estabelecer meios para alcançar a Deus que não seja através de Jesus. E muitas pessoas estão hoje governando sobre essa influência de Acaz na sua casa. E a sua casa está uma bagunça. Os filhos estão bagunçados. As finanças estão bagunçadas.
o casamento está bagunçado, os projetos estão bagunçados, e a gente não está percebendo que somos governo. Estamos esperando que alguém terceirizado venha e faça por nós aquilo que é responsabilidade nossa. Ninguém vai entrar na sua casa e fazer o que você precisa fazer. Quantos casais nos chamam para conversar? E eu já falei algumas vezes assim, eu não entendo. Alguns casais parece que chamam a gente, a mulher reclamando do marido de tal maneira, que eu fico pensando, mas eu não posso ser o teu marido para poder te ajudar, se o teu marido não está sendo marido. E a minha esposa não pode ser a esposa do cara para poder ajudar o cara, já que a esposa não está sendo. Nós precisamos botar a casa em ordem, precisamos arrumar as coisas em casa. Sabe por quê? Porque a presença de Deus coloca tudo em ordem. Se está bagunçado é porque está faltando presença. Se está desvirtuado é porque a presença não está aí. E se a presença não está aí, é porque a porta da casa de Deus não foi aberta ainda, ou porque você não entrou ainda. Eu quero te explicar sobre isso. Abrir o templo, abrir a casa, é convidar nesse caso Deus para governar novamente. É convidar o Senhor para ser aquele que vai dar o norte e a direção para a sua vida. Todos nós queremos bênçãos, todos nós queremos a prosperidade do Senhor, todos nós queremos a paz do Senhor, mas a maioria de nós está fugindo da casa de Deus, a maioria de nós está fugindo da comunhão com o Espírito Santo. E eu preciso declarar para você, não importa quanto você avance, sem Deus é idolatria. Não importa quanto você se sinta bem sucedido, sem Deus é uma desgraça. Cuidado, porque o fim de Acais foi um fim terrível, e o fim de todos os homens que não priorizaram a Deus foi um fim terrível. Meu papel, igreja, hoje de manhã é dizer para você: arrume a sua casa. Para começar a romper, você precisa arrumar a sua casa. O que eu vejo tremendo é que o ponto positivo disso, Ezequias começou a colocar a casa em ordem, e a Bíblia nos mostra que ele foi determinado em fazer isso. Nos primeiros versículos você vai ver que ele destruiu os ídolos. Ele não se submeteu aos cultos idólatras que reinavam na nação. Pelo contrário, ele acabou com aquilo. No versículo 4 diz: ele removeu os altos, quebrou as colunas e deitou os postes ídolos, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Quando ele começou a observar que outros deuses estavam recebendo adoração, ele começou a dizer: isso aqui não, isso aqui vai acabar, isso aqui não existe mais. Colocar a casa em ordem significa se posicionar. Para que a presença de Deus venha na sua vida, você precisa se posicionar. É importante que você esteja determinado a realmente fazer o que Deus está te pedindo para fazer. E eu posso afirmar a você, muitos aqui sabem o que fazer, só não conseguem fazer. Muitos aqui querem fazer, mas não estão conseguindo fazer. Mas quando nós temos uma determinação em Deus, quando nós entendemos que aquele é o propósito, Deus dará força a você. E eu posso te dar alguns exemplos práticos, como você colocar essa casa em ordem, como você organizar isso no aspecto da presença de Deus na sua casa. Está na hora da gente parar de reclamar e reunir a família para orar. Reclamamos muito, reclamamos do governo, parece que terceirizamos a responsabilidade da bênção na nossa casa para o governo. O governo não é responsável de abençoar a sua casa, Deus é responsável de abençoar a sua casa. Mas Ele abençoará a sua casa quando você abrir as portas da casa para Ele, quando você convidá-lo para reinar. Para isso, quebre os postes ídolos, quebre os altos de idolatria. O que significa isso, pastor? Idolatria é tudo aquilo que você coloca acima de Deus. Se você está colocando a sua esposa acima de Deus, ela é um objeto de idolatria para você. Eu vou dizer para você que muitos maridos não conseguem viver a parte da esposa. Mas pastor, isso não seria uma coisa boa? Depende, porque o que é bom se multiplica, o que é doente mata um ao outro.
Tem maridos que não conseguem viver a parte da esposa porque tem medo de que ela traia. Não consegue viver a parte porque ele não consegue conceber que ela também tem um propósito, que ela pode voar, que ela pode crescer. Tem maridos que amam controlar, então quando eles não conseguem que a esposa esteja do lado, eles mexem com dinheiro, com cartão de crédito, com ameaças emocionais. Escute, coloque a casa em ordem, coloque a casa em ordem. Não adianta tentar prosperar se a casa não estiver em ordem. Comece a organizar as coisas e Deus quer abençoar você e a sua casa. Quantas mulheres são tão controladoras, ciumentas, parece que tudo que o marido faz ele está traindo, e aquele medo faz com que ela também jogue emocionalmente, e aí ela não percebe, ou ele não percebe, mas estão colocando o cônjuge acima de Deus. Briga em casa por causa das inseguranças, por causa dos ciúmes, por causa das invejas, ou sei lá por quê. E de repente nós não vamos mais para a igreja, eu não consigo mais sentar, eu não consigo participar de uma microigreja, porque nós não estamos bem. Resolva a sua vida, porque a sua solução está na comunidade, na comunhão dos santos. A sua solução está em Deus, e a Bíblia diz que Deus se manifesta onde há unidade. Se houver unidade ali, Ele dispensa a sua bênção. A idolatria, ela mata, sufoca, atrofia. Você vai saber que há idolatria porque Deus não está recebendo adoração. Quando Deus recebe adoração, a nossa conversa é diferente. Se tem medo, se tem insegurança, se tem ciúmes, se senta e fala assim: ó, eu estou com esse problema, mas eu quero orar, isso não é de Deus. 1 Coríntios 13 fala que isso não é de Deus. E aí a gente começa a orar para arrancar, para extrair aquilo de nós. Arrume a sua casa, porque senão você não vai ser abençoado. Foi a determinação desse rei que fez com que ele começasse a romper, não apenas na vida pessoal. Ele começou a romper na vida pessoal quando ele fez de Deus o seu guia, quando ele fez de Deus o seu norte. Quem é o seu norte? Quem é o seu guia? Não adianta pai e mãe a gente chegar em casa e dizer assim: gente, nós vamos orar, mas você não ora. Não adianta dizer: gente, nós vamos ler a Bíblia, mas você não lê. Gente, nós precisamos mudar isso, mas você não muda. Decida, determine-se em decidir hoje, dizer: eu quero ser um novo homem, eu quero ser uma nova mulher. Romper é isso. Romper não é dinheiro na conta. Romper é cortar vínculo com o passado. Romper é cortar vínculo com as trevas. Romper é cortar vínculo com a iniquidade, com a maldade, com o pecado. Se você quer romper de verdade, precisa se determinar, precisa se posicionar e precisa destruir os ídolos que tem na sua casa. Agora, quem sabe sobre os ídolos na sua casa não sou eu. Quem sabe é o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai apontar. Para algumas pessoas é a bebida alcoólica, que fica lá na sua estante, no seu bar, em algum lugar, e você fala: ah não, mas é tranquilo para mim, eu bebo e paro quando der, porque afinal de contas eu tenho controle. Mentiroso. Deixa eu dizer para você, porque eu estou te chamando de mentiroso, porque às vezes a gente coloca e a gente acha que não é dominado, e estamos sendo dominados. Tem gente que é dominado pelo álcool, tem gente que é dominado pelo cigarro, tem gente que é dominado pela pornografia, tem gente que é dominado pela mentira. Não, eu não minto, pastor, eu omito. Mentiroso. Ou a gente reconhece o que está errado para arrumar a casa, ou a gente vai ficar dando desculpas e esperando que aconteça uma mágica. Não tem mágica, é a presença de Deus que gera em nós transformação. Não tem mágica. Pastor, eu vou dar uma oferta de 70 mil reais. Glória a Deus, a igreja vai agradecer, mas isso não vai mudar nada em você, a não ser uma semeadura que você fez. Seus filhos vão colher, você vai colher. Mas transformação é posicionamento pessoal. Fala comigo: transformação é posicionamento pessoal. Quais são as áreas que você hoje precisa observar? Quais são as áreas que você está deixando ser contaminada pela idolatria de Acás, pela a influência que governava Acás? Ao mesmo tempo eu vejo como é tremendo
que nós podemos ser a curva da nossa herança, da nossa hereditariedade. Você pode estar no meio corrupto, você pode estar no meio que não se aproveita muito, no meio de desestimulação, mas você pode estar hoje com o coração correto, dizendo: Deus, meu pai, minha mãe, os meus avós não me ensinaram isso, eu não tenho esse bom exemplo, mas eu tenho olhado para Ti, e eu quero andar contigo, porque eu tenho percebido que a Tua mão tem acompanhado alguns homens, eu tenho percebido na palavra que onde o Senhor estava, onde a Tua presença se manifestava, tudo se resolvia, e todo mundo obtinha conquista. Então, Senhor, eu quero a Tua presença. Veja, não é a sua família que forma você, é a sua decisão de seguir a Jesus. Não é porque o seu pai foi adúltero que você vai dizer: cara, eu caio em adultério porque meu pai é adúltero. Você cai ou caiu em adultério porque decidiu cair, porque não se posicionou, porque cedeu a uma tentação e inúmeras outras razões. Está na hora da gente determinar em nosso coração em remover os ídolos. E eu diria: pergunte ao Espírito Santo: o que eu devo remover? O que eu devo tirar do meu coração? O que está ocupando o lugar de Deus aí? É o dinheiro? É a busca frenética ao dinheiro? Escute, não vale a pena conquistar tudo na vida e perder a própria alma. Não vale a pena chegar no final da vida e olhar para trás e dizer assim: eu poderia ter investido mais a minha vida, eu poderia ter servido mais, eu poderia ter sido mais útil no reino. Não vale a pena. Essa dor de cabeça, eu tenho certeza, você não quer para você. Então coloque a sua casa em ordem, começando com: seja determinado em fazer essa limpeza. Quando Ezequias limpou todos aqueles lugares, Deus volta a trazer a sua mão. Escute, quando a gente tira o lixo, a bênção vem. Quando a gente coloca a casa em ordem, Deus ordena a sua bênção sobre a nossa vida. Se você quer ser abençoado, Deus está dizendo: tire o lixo, tire o lixo, tire o lixo. Hoje eu quero confrontar talvez o lixo que está dentro de você. Tire o lixo. É a inveja, é o ciúme, é a maledicência, é a mentira, é a fofoca, é o vício, é a pornografia, eu não sei o que é. Tire o lixo. Você pode ser uma pessoa muito abençoada, mas talvez ainda não está sendo tudo que Deus queria que você fosse, porque tem alguns lixos que precisam ser tirados. Eu e minha esposa precisamos conversar sobre como está indo a nossa vida, não só sobre casamento, mas em termos gerais, como é que está indo? O que a gente precisa fazer para organizar? O que a gente precisa colocar em ordem? Título pastoral não traz bênção. O que traz bênção é exaltar a presença de Deus e ser guiado por Ele. Linhagem ministerial, herança familiar não traz bênção. É a mão de Deus sobre nós, e Deus não compactua com lixo. Deus não compactua com sujeira. O que é que precisa ser limpado aí? Ezequias experimentou, limpou, e o povo começa a crescer. O povo começa agora a experimentar a presença de Deus. Vem uma segunda fase de Ezequias, onde ele precisou não apenas ter determinação, mas ele precisou ter fé. E a gente sabe que a fé é convicção, não é um sentimento ou um pensamento positivo, é convicção. A Bíblia diz que ele confiou apenas em Deus, em mais ninguém. Versículo 5 do capítulo 18 vai dizer assim: confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. A fé é fundamental. A fé é para a gente permanecer quando a gente não sente. Infelizmente, muitos cristãos acreditam que a fé se baseia em sentir Deus. Deus não está interessado em que você sinta Ele. Deus está interessado em que você o conheça. Eu não preciso sentir a minha esposa para eu saber que ela existe. Você não precisa sentir as coisas para saber que é real. Você não está sentindo a sua moeda virtual para saber que ela está ali. Você tem fé que ela está ali. Ezequias teve fé, e a Bíblia diz que ele confiou em Deus. Por que ele teve que confiar em Deus?
porque no processo de caminhar e avançar, em ter Deus como rei, como governo, vão se levantar os inimigos, porque esse é o trabalho do diabo, querer atacar você para destruir você e a sua casa. Ou você acha que essas briguinhas na sua casa, com seu marido, sua esposa, ou você acha que esses probleminhas, essas ansiedades, ou você acha que esses pequenos erros são coisas aleatórias da vida. A Bíblia diz que tem um espírito maligno, os demônios estão ao nosso derredor, buscando uma oportunidade para tragar, para destruir a sua vida. Mas eu digo para você, a mão de Deus está sobre você, e está sobre a sua casa, e o diabo não pode contra você, porque o sangue de Jesus está sobre você. Mas nós precisamos ter fé, porque se não tivermos fé, a gente retrocede. Quando algumas coisas se levantam diante de nós, se nós não tivermos fé, a gente desiste. Acontece uma situação inesperada, um infortúnio. Se você não tiver fé, você abre mão da sua caminhada, abre mão de continuar confiando nas promessas. Ezequias teve fé, e eu quero te mostrar um dos pontos principais onde ele teve fé, que foi justamente o ponto onde o inimigo se levantou contra ele. Um rei também chamado Senaqueribe. Esse homem se levanta e ele era um aniquilador de povos, ele destruía reinos. Por incrível que pareça, o profeta Isaías é contemporâneo do rei Ezequias, eles eram vivos na mesma época. E quando a gente começa a observar as profecias, o povo que estava com a vida bagunçada, o povo que tinha colocado Deus para fora da sua casa, e tinha trazido toda espécie de lixo, perdeu a proteção do Senhor. Porque Deus não vai respaldar o erro, Deus não vai respaldar o pecado, Deus respalda você, mas não o seu pecado. Então, se o seu pecado ou o meu pecado estiver atrelado à nossa vida, a mão de Deus não pode nos respaldar. É por isso que a gente precisa se limpar todo dia. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, em 1 João, ele é o quê? Fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É por isso que todo dia a gente coloca a nossa vida no altar e pede para o Senhor limpar a gente. Sabe por quê? Porque quando nós estamos limpos, o Senhor pode respaldar a nossa vida como um todo, e todas as nossas possessões como um todo. Tudo que faz parte de mim está debaixo da bênção do Senhor, porque não tem sujeira do diabo, não tem garra do diabo e não tem acordo com o diabo. Olha que interessante, esse homem se levanta e ele começa a destruir muitos que eram povos de Deus. Ele começa a aniquilar reinos que eram do Senhor. Sabe por quê? Porque o povo estava desviado. Deus permitiu um rei de fora do povo entrar e aniquilar com tudo. Pastor, mas isso não é uma loucura? Não, não é Deus destruindo o povo, é Deus retirando o seu respaldo sobre o povo, e por isso o povo passou a sofrer as consequências das suas escolhas. Deixa eu te falar, eu conversei com um homem. Esse homem, ele dizia para mim assim: não ore por mim porque eu quero ir para o inferno. Eu falei: rapaz, você não sabe o que é isso. Eu tentava evangelizar: não me evangeliza porque eu amo o diabo. E um dia ele estava com HIV, não conseguia mais levantar da cama, bem magro. Eu fui na casa dele e falei assim: querido, deixa eu te falar uma coisa, olha como você está, e se você morrer daqui a pouco, como você vai se encontrar com Deus? Ele falou assim: nós vamos ter que saber depois se o que você está falando é verdade ou não. Porque ele falou: a minha verdade é que vai ter duas loiras com 2 garrafas de cerveja lá me esperando, e nós vamos celebrar. Se é a eternidade, nós vamos celebrar a eternidade. A mentira cegou o olho daquele homem. A idolatria a ele mesmo, aos seus próprios impulsos e desejos, cegou aquele homem. E aquele homem começou a afundar. Sabe por quê? Porque ele rejeitou ao Senhor, porque ele começou a trazer lixo para a sua vida, e começou a levantar idolatria na sua casa. Deus não respalda nem pecado, nem idolatria. Deus respalda o seu povo.
O seu povo precisa estar com a vida no altar. Amém, igreja? O seu povo precisa estar com a vida no altar. Ezequias sabia que aquele homem, Senaqueribe, era um rei maligno e terrível, e por onde ele passava ele destruía. Então Ezequias se levanta diante do Senhor, porque ele recebe ameaças. Senaqueribe, através de mensageiros, começa a dizer: nem o seu Deus vai conseguir livrar você das minhas mãos. Todos os povos por onde eu passei, eu aniquilei, e não teve Deus nenhum que pudesse proteger. Deus não respalda pecado, Deus não respalda rebeldia, Deus não respalda desobediência, Deus não respalda adultério, Deus não respalda mentira, Deus respalda o seu povo, o povo lavado no sangue do Cordeiro. Por isso volte para a casa do Senhor, arrume a sua vida, vista-se de vestes novas, porque Deus deseja colocar você no lugar onde você vai ser projetado para coisas maiores nele, ao invés de ficar amarrado a coisas lá de trás. É hora de romper, meu irmão, é hora de romper, minha irmã, é hora de sair desse lugar sujo, desse lugar tenebroso, é hora de viver coisas novas. Eu sei que alguns corações já estão talvez batendo mais forte, Deus dizendo: resolve isso aí, resolve isso aí. Quando você começar a resolver isso aí, você vai ver a minha mão. Deixa eu terminar essa parte aqui. Esse rei começa a ameaçar. Ezequias fica com medo e pergunta ao Senhor: Senhor, como vai ser da nossa vida? E agora, meu Deus, o Senhor vai me abandonar? O que está acontecendo? E Deus usa o contemporâneo dele, Isaías, o profeta, e o profeta fala: fica tranquilo, porque o Senhor está contigo. Fica tranquilo, porque o Senhor vai fazer o que tem que ser feito. Mas eu acho tremendo, porque Ezequias faz uma oração ao Senhor, e na oração de Ezequias, no versículo 14 do capítulo 19, ele começa dizendo assim: tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizestes os céus e a terra. Só o versículo 16 vai dizer: inclina ao Senhor o ouvido e ouve, abre, Senhor, os olhos e vê, ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais enviou para afrontar o Deus vivo. Quem disse a você que não tem afronta? Quem disse a você que não tem Senaqueribe por aí? Quem foi que falou para você que a vida vai ser tão tranquila assim? Por isso que você precisa da presença, por causa do respaldo de Deus. Porque quando você está debaixo do respaldo de Deus, pode vir o Senaqueribe dos quintos dos infernos que seja, não tocará a sua vida, não causará nenhum mal a você. Sabe por quê? Porque o Senhor respalda o seu povo. O Senhor respalda você, meu irmão. O Senhor respalda você, minha irmã. E esse homem pode chegar diante de Deus e dizer: Senhor, ele está afrontando o Senhor. Ele não disse: ele está me afrontando, ele está afrontando o Senhor, porque era de fato o que estava acontecendo. E a Bíblia diz, através de Isaías, Deus não só ouviu a oração de Ezequias, mas diz: eu vi as tuas lágrimas. Sabe o que significa lágrima? Sinceridade. Quando você vê uma lágrima caindo, bem, alguns vão dizer que também há dissimulação, né, Amélia? Tem lágrimas de crocodilo, mas enfim, essas lágrimas aqui, diante do Senhor, eram lágrimas de sinceridade, eram lágrimas verdadeiras. O Senhor ouviu o clamor e viu as lágrimas. Deus está dizendo: quando você clamar diante de mim, pedindo socorro, eu vou ouvir a sua voz. Tem gigante aí que está se levantando contra você, tem coisas difíceis que você já está enfrentando esses dias, mas o Senhor está ouvindo o teu clamor, o Senhor está ouvindo o seu choro, e Ele está vendo as suas lágrimas. Eu quero afirmar para você uma coisa: Deus respalda o seu povo, e ninguém mexe com os filhos de Deus. Ninguém toca na igreja do Senhor, ninguém toca nos filhos nem no povo de Deus. A Bíblia fala que esse homem, tão indignado e endemoniado,
estava preparado para destruir, mas Isaías disse para Ezequias: não se preocupe, o Senhor te dará a vitória, e o anjo do Senhor vai diante de você. O anjo do Senhor vai adiante de você. Deixa eu falar, quando nós temos o respaldo, nós não fazemos nada, nós ficamos parados, e o anjo do Senhor vai adiante de nós. Tem coisa, meu irmão, que você está sentado aqui, e só porque você já está se propondo a consertar, o anjo do Senhor já foi liberado à sua frente. Tem coisa que você está dizendo assim: pastor, eu não sei se vou conseguir, mas você está dizendo: pai, me ajuda. O anjo do Senhor já está indo à sua frente. Senaqueribe vai cair diante de você. Esse gigante, esse inimigo vai cair diante de você, e nem você e nem a sua casa serão assolados. Sabe por quê? Porque a mão do Senhor está sobre o seu povo. E nós somos um povo que andamos em rompimento todo dia. Nós avançamos em determinação, nós permanecemos em fé. A fé de Ezequias foi uma fé diferente. Ele temia, mas ele acreditava. Ele tinha receios, mas ele sabia que Deus ia fazer. E quando ele aquietou o coração e permaneceu na adoração, porque ele confiava no Senhor, no Deus de Israel, a Bíblia diz que o anjo do Senhor foi no acampamento inimigo e matou, se eu não me engano, uma média de 180 e tantos mil soldados. Ninguém de Israel se levantou para lutar, porque essa peleja é o Senhor quem vai fazer por você. O anjo do Senhor vai à sua frente. Aleluia, aleluia. No entanto, eu quero concluir que a vitória veio, e todos nós gostamos de vitória. A vitória é um rompimento de uma fase para outra. Nós somos vitoriosos porque rompemos de 2023 para 2024. Teve pessoas que na virada do ano saíram e não voltaram mais, faleceram num quarto, numa UTI. Nós somos vitoriosos. Está difícil para você, mas você é vitorioso. As coisas não estão como você gostaria, mas você é vitorioso. Seu casamento ainda não está daquele jeito que você queria, igual Adão e Eva, né, antes do pecado, mas fica tranquilo, você ainda é vitorioso. Sabe por quê? Porque você está vivo. Se você está vivo, você pode lutar. Se você está vivo, você pode crer. Se você está vivo, você pode se posicionar. E a vitória é certa para nós. O problema não é que nós não vamos vencer, nós vamos vencer. Pode vir quanto for, se nós estivermos na presença, nós vamos vencer. Pode ser o tanto de inimigo que venha, nós vamos vencer. A questão é, e depois da vitória, como nós vamos lidar com isso? Aconteceu algo com relação a Ezequias. Talvez a minha esposa consiga avaliar melhor por essa perspectiva. Como eu ando muito perto dela, eu ouço muito ela falar, então de repente eu posso estar até acompanhando a linha de raciocínio. Mas veja só, depois da vitória, que todo o exército morreu, a Bíblia diz que Ezequias adoeceu. E ele adoeceu com uma doença mortal, incurável, uma chaga no seu corpo, talvez um câncer, um tipo de doença terminal. Primeira coisa que me vem à mente é: por que esse homem adoeceu? Por que ele adoeceu tanto, a ponto de morrer? Infortúnios acontecem, mas eu gosto de avaliar por outro lado. O diabo se levanta não só tentando destruir os seus bens, ou destruir a sua casa. O objetivo do diabo é destruir você, porque em você ele pode interromper uma bênção na sua descendência. É destruir você porque em você ele pode gerar um dano na sua descendência. O diabo não conseguiu entrar pelo povo, destruir o povo. O diabo conseguiu tocar naquele homem. Como que o diabo conseguiu tocar naquele homem? Por causa do medo, quem sabe, ou da ameaça que Senaqueribe gerou. Eu vou dizer para você, quando nós lutamos com Deus, nós temos que entender o seguinte: a luta não é nossa, a luta é dele. E eu não sei se Senaqueribe somatizou tanto, Ezequias somatizou tanto aquele medo, aquela ansiedade, que gerou dentro dele uma doença que foi para o seu corpo, porque tem muitos cânceres que são ativados por causa de um susto, por causa de uma decepção,
por causa de um filho que vê o pai brigando em casa com a mãe, por causa de uma falência que aconteceu e a gente não soube lidar com aquilo. É importante que a gente entenda, Deus não apenas quer dar vitória, Deus quer proteger você íntegro, no corpo, na alma e no espírito. Deus não apenas quer gerar uma vitória para você ver e dizer, olha como as coisas aconteceram. Deus quer que você esteja bem. Por isso, enquanto você estiver ouvindo as ameaças do diabo, não deve ser contra você, porque a Bíblia diz que você está escondido no Senhor, você está escondido na presença. Por isso, deixa o diabo falar, não fale com ele, não discuta com ele, diga, Senhor, é o teu inimigo aí, ó, resolve, eu estou aqui cuidando da minha família, eu estou aqui cuidando do que o Senhor me deu. Deixa Deus cuidar, limpa o teu coração, limpa a tua alma, limpa a tua mente. Ezequias adoeceu, e eu digo para você, muitos de nós passamos por situações que a gente não dá conta, é difícil, é complicado, é pesado, e a gente não consegue romper. Está muito difícil as contas, meu Deus, como que eu vou fazer, Senhor, esse mês? Acho que não tem jeito. O Senhor está dizendo, cuidado para não colocar as suas emoções onde a sua fé deveria estar governando. Você não foi chamado para governar a sua casa debaixo das suas emoções, você foi chamado para governar a sua casa debaixo da fé. Porque as emoções vão dizer, acabou tudo, não vai dar nada certo, você não vai conseguir. Mas a fé diz, persevera, porque amanhã de manhã a vitória virá. A fé diz, continua firme, porque vai dar certo. Esse é o Deus que a gente serve. Ou a gente se posiciona e avança e rompe com essa incredulidade, ou a gente vai ficar indo de estação em estação, tendo pequenas vitórias, mas daqui a pouco quase morrendo terminalmente. Deus quer dar a vitória para o seu povo, mas Deus quer você bem, Deus quer você inteiro. Posso ouvir um amém?